meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, está começando o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Vamos partilhar as alegrias da nossa fé, da nossa presença no mundo, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, a quem nós queremos imitar no caminho, a quem nós queremos nos assemelhar, cujos sentimentos queremos também guardar nos nossos corações. Bebendo da Fonte é o primeiro bloco do nosso programa. Vamos visitar o texto que utilizaremos na liturgia da Igreja Católica neste domingo, o primeiro domingo da Quaresma. Então estamos começando um tempo litúrgico novo, com uma espiritualidade também nova. Então, se você tem por perto a sua Bíblia, vamos tomar o texto de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Logo depois, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Jesus permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, estamos então iniciando este belo e fecundo tempo da Quaresma. Belo porque nos colocará mais próximos e mais íntimos de Deus. Fecundo porque haveremos de, com a graça de Deus, progredir na necessária conversão de cada dia na direção de Jesus, que é a medida, que é o homem novo. E é por isso que, mais uma vez, queremos trazer para o centro do nosso tempo litúrgico quaresmal a pessoa de Jesus, a quem nós haveremos de contemplar, de ouvir, de seguir e desejar nos identificar. Todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, nós lemos o texto das tentações de Jesus. Cada ano, na versão do evangelista daquele ano. Estamos no ano B, lendo o Evangelho de Marcos. E aí nos encontramos neste texto bastante sintético. Mateus e Lucas trazem textos mais elaborados, onde há diálogos de Jesus com Satanás, onde encontramos as 3 tentações que, segundo as narrativas de Mateus e Lucas, Jesus experimentou, que são tentações também que traduzem este mistério do mal na vida de todo ser humano, que quer roubar do ser humano aquilo que ele tem de genuíno, aquilo que ele tem de mais intimamente próprio, no sentido de uma relação filial com Deus. Então, aqui no texto de Marcos, há uma, digamos, versão bem enxuta. Marcos diz que logo após o batismo, que é o texto anterior, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Jesus permaneceu ali 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava no meio de animais selvagens e os anjos o serviam. Lucas aqui não se detém nos detalhes próprios de Mateus e Lucas, mas é importante perceber que antes de, portanto, iniciar o seu ministério, que é o texto seguinte, Jesus passa pela experiência do deserto. Não foi para tirar férias. Se fosse assim, teria ido para outro lugar. E não se tira férias antes do trabalho, antes da missão. Também não foi simplesmente para fugir por um tempo. O deserto é o lugar da experiência de Deus. O lugar onde a pessoa humana, o ser humano, experimenta, digamos, a sua vulnerabilidade, onde chega ao seu limite. Deserto não é lugar de viver.
Deserto é lugar de enfrentamento, é lugar de suportação, de privação, de provação. É o lugar, portanto, onde a humanidade de Jesus é testada naquilo que ela tem de genuinamente humano. Mas também o deserto é o lugar de Deus, é o lugar onde se encontra Deus, é o lugar onde o coração humano vulnerável, frágil, despojado, põe-se diante de Deus ou daquele que quer oferecer uma outra opção. É exatamente isso que acontece nos textos de Mateus e Lucas das tentações. É o demônio, o diabo, que quer oferecer a Jesus um outro caminho, outras opções que o fazem esquecer da sua filiação, portanto, esquecer a paternidade e o cuidado do Pai, esquecer que é preciso exercitar-se numa confiança que não cobra, que não exige, que não tenta. Há, portanto, um outro que poderá falar no lugar de Deus quando nos esvaziamos completamente, assim como Jesus indo 40 dias ao deserto. Sem contar o valor simbólico do 40, um tempo onde se matura a vida, a história, a decisão. Então, aqui Jesus está lá no deserto para experimentar a sua mais cruel humanidade, mas também para experimentar o cuidado amoroso de Deus. E essas duas coisas estão expressas aqui nessas duas imagens. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. São duas imagens para mostrar, digamos assim, o conflito mais do que exterior, também o conflito interior, o conflito profundamente humano, onde as decisões se colocam a favor de Deus ou contra Ele. Mas o texto continua dizendo que depois então do deserto, da volta do deserto, em João já preso, então Jesus vai para Galileia e lá começa o seu ministério. E a palavra de Jesus é incisiva, é forte. Cumpriu-se o tempo, chegou o tempo, é a plenitude do tempo. Está próximo o reino de Deus e Jesus mesmo o inaugura com a sua presença, com a sua palavra, com os seus milagres. Está próximo o reino. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui está a dinâmica humana. O tempo cumpriu-se, o reino está presente, agora é preciso a disposição humana de converter-se na direção do Evangelho. O Evangelho é Jesus. E quando nos construímos, portanto, na direção de Jesus, fazemos com que o reino aconteça em nós e a partir de nós apareça e tome visibilidade nos ambientes nos quais estamos. A conversão, portanto, é o exercício cotidiano da Quaresma e da vida toda, porque nunca estamos prontos, nunca estamos no momento em que tenhamos feito todo o caminho espiritual de identificação a Jesus. Em nenhum momento estaremos completamente fiéis ao Evangelho e completamente realizados no mistério do reino. É preciso então que a nossa dinâmica de conversão, que é própria da Quaresma, mas para sinalizar um dado permanente da história e da existência cristã, a conversão é algo importante. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos significa romper com uma história velha, com um caminho velho. E crede significa abrir-se ao novo. E esse novo é Jesus quem traz, é Jesus quem é. O Evangelho é Ele mesmo. Ele é o Evangelho do Pai. Por isso, quando acolhemos Jesus e a sua palavra, o seu mistério, o seu reino, ali começamos o nosso movimento de progresso humano e espiritual. É a partir de Cristo e da nossa conversão a Cristo que nós vamos crescendo na direção certa, na direção do homem novo, como Deus o pensou e quis. Por isso que começamos a nossa Quaresma com a imposição de cinzas sobre a nossa cabeça. Ali não significa outra coisa senão isto: reconhecer a vulnerabilidade,
Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Reconhecer a vulnerabilidade, a brevidade da vida, mas também somos convidados ali a crer no Evangelho. Exatamente essa palavra de Jesus, convertei-vos e crede no Evangelho. Isso foi pronunciado sobre nós, porque conversão é tão somente isso, passar do homem velho ao homem novo, passar de Adão a Cristo. Isso fazemos todos os dias. Por isso, receber cinzas na cabeça não é simplesmente um rito mágico que perdoa pecados, ou que nos capacita para uma travessia tranquila de Quaresma. Não. Receber cinzas na cabeça é expressão de um desejo profundo de conversão, de reconhecimento do nosso processo inacabado de ajuste, de identificação, de conformação a Jesus. É isso, meu irmão, minha irmã, que nós somos chamados a fazer no caminho da Quaresma. Seremos tentados, por isso rezamos todos os dias, não nos deixeis cair na hora da tentação. Seremos tentados, Jesus foi. O mais importante é que nesta hora façamos como Jesus a opção por Deus. Não nos esqueçamos de que somos filhos dele, de que ele é Pai, e entre nós e Deus precisa haver uma relação de confiança, de fidelidade, de entrega, sabendo que haverá sempre momentos, tentações e tentadores que quererão nos roubar da nossa mais profunda e bela identidade, que é aquela de sermos filhos e filhas de Deus, chamados a corresponder ao amor de Deus com uma vida fiel, coerente e profundamente construída sobre o Evangelho. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, estamos na Quaresma. Quaresma para nós aqui no Brasil, desde 1964, é também tempo de campanha da fraternidade. É um modo importante de a gente olhar a sociedade, iluminá-la a partir do Evangelho e a partir de Jesus Cristo e tomarmos atitudes concretas diante dos desafios, dos problemas, das dificuldades que nós percebemos no dia a dia da nossa história. Desde 1964, a campanha da fraternidade, então, vai dando essa tônica de conversão. Vão aparecendo realidades que estão aí, no meio de nós, na nossa grande e imensa pátria, e que demandam uma iluminação, e mais ainda demandam uma praxis que revele a nossa conversão diante daqueles desafios apresentados. É importante não perdermos de vista que a campanha da fraternidade tem a capacidade de ajudar-nos a apreender e compreender onde estão lugares que necessitam da nossa conversão. Evidentemente, se não houvesse campanha da fraternidade,
estaríamos igualmente empenhados na conversão de cada dia, que não é apenas uma conversão pessoal, individual, mas também precisa ser uma conversão, digamos, grande, social, institucional, eclesial. E aí vamos percebendo que a conversão de cada um ajuda também a mudar o quadro de um lugar, de um setor ou de um segmento da igreja ou da sociedade. Então, a campanha da fraternidade quer ser uma leitura comum, onde, ajudados por aqueles que coordenam e preparam a campanha, nós vamos então fazer uma leitura da realidade. Vamos colocar sobre os nossos olhos aquilo que temos como desafios e problemas grandes e graves. Depois vamos iluminar isto com a palavra de Deus, para nos perguntar como é que Deus queria que fossem as coisas. E finalmente, se avança na direção de alguma conversão, o que nós precisamos fazer em vista de, pela fé, nós convertermos esta realidade que se mostra negativa, sofrida e difícil. Neste ano de 2021, nós temos mais uma vez uma campanha ecumênica, com as suas particularidades. Se ela é uma campanha ecumênica, então nós não estamos falando apenas de um olhar que é o olhar da Igreja Católica. Podemos dizer que é um olhar cristão, mas se fosse só o nosso olhar, certamente haveria nesse texto base elementos que não estão aqui exatamente para favorecer o diálogo com outros segmentos cristãos. Mas importante é não perdermos de vista o Evangelho e o Reino. Também sabemos das, digamos, dificuldades causadas por este texto base, construído num formato ecumênico, onde o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que tem também membro da Igreja Católica, aquele conselho então produziu esse texto, tentando a partir dele nos ajudar na conversão de cada dia que precisamos realizar também nesta quaresma. Então, em primeiro lugar, uma coisa importante, o texto não é normativo, não é um texto inspirado, a ponto de nos obrigar em consciência. O texto é uma leitura, um olhar sobre a realidade, um olhar que quer iluminar esta realidade com a palavra de Deus e um olhar de propostas para uma prática de conversão. Um olhar. Se fosse um outro grupo a produzir um texto base sobre a mesma matéria, possivelmente estaríamos ali diante de perspectivas novas de olhar a sociedade, de interpretá-la a partir da palavra de Deus e de propor caminhos de conversão. Então o texto trata-se, portanto, de um olhar, uma perspectiva. Nós não precisamos dar ao texto valor maior do que ele quer ter, que é um texto inspirador, ajudador e até, por que não, fomentador de discussões e diálogos para a nossa conversão. O mais importante, meu irmão, minha irmã, do que o conteúdo do texto base é aquilo que a campanha da fraternidade, no seu lema e no seu tema, quer propor a nós. E já aqui, no tema e no lema, nós percebemos que todo esse alvoroço que se criou nesse momento ao redor do texto base e a partir dele de outras realidades que extrapolam grandemente a crítica ao texto, nós percebemos que estamos longe do tema e do lema. Qual é o tema da campanha da Fraternidade 2021? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Meu irmão, minha irmã, o que nós temos percebido e visto é uma incapacidade de dialogar. Uma incapacidade de dialogar. O que nós percebemos são informações, são dados, são discursos que verticalmente entram na mídia e se impõem como uma verdade e não como um olhar,
como uma leitura, como uma perspectiva, como uma crítica. Dialogar significa dar a palavra, e essa palavra circula, vai e vem, se fala e se escuta. Isso é profundamente bonito. Isso é profundamente cristão. Fraternidade e diálogo. Já percebemos que antes mesmo de começar a campanha, nos colocamos diante de uma crise de diálogo, uma incapacidade de trazer à mesa, trazer à tona a verdade sobre todas as coisas. Se há alguma crítica a ser feita ao texto, e posso dizer que há, mas também não é verdade que o texto como um todo é criticável e dispensável, não é? Se há alguma crítica que se pode fazer ao texto, uma coisa é a crítica ao texto. Outra coisa é criticar toda uma caminhada bonita de campanha da fraternidade, que ajudou na conversão de corações, de comunidades e da sociedade. Outra coisa é criticar o método como essa campanha é feita, ou criticar de maneira agressiva pessoas que estão ligadas à construção do texto. Outra coisa é querer até interferir para que as pessoas não façam isso ou não façam aquilo e não tomem lugar no compromisso, no gesto concreto da campanha. Passar de uma crítica ao texto base a uma crítica à campanha da fraternidade e à sua história, passar de uma crítica ao texto a definir e a sugerir que haja uma desobediência ao que propõe a igreja, aqui já há um passo extremamente grande de desrespeito, de infidelidade e de uma incapacidade grande de diálogo. O nosso tema da campanha já nos põe diante aqui de um grande desafio. O desafio de aprender a dialogar num compromisso de amor. Vocês acham que há amor nesse debate frenético, desordenado sobre a campanha que aconteceu neste tempo anterior à Quaresma? Percebem que há amor? Todo esse debate é resultado de amor, de compromisso de amor? Sinceramente, responderia que não. Há muito mais um desejo de se impor, de mostrar autoridade, de querer contradizer, de querer mostrar ou até mesmo de invalidar toda uma conferência episcopal, todo um histórico de campanhas da fraternidade, toda uma bela participação, não é, numa coleta que se faz e que ajuda instituições e pessoas. Creio que assistimos a um debate sem diálogo e sem amor. Isso prova, mais uma vez, que o tema da campanha precisa vir à tona. Mesmo que não seja este o texto que você queira usar, por esta crítica, por algumas, por uma coisa ou outra que de fato não está tão clara a sua consciência cristã, uma coisa é o texto. Outra coisa é a campanha da fraternidade, o que ela propõe. Outra coisa é o gesto concreto que nós somos chamados a fazer. Outra coisa é uma fidelidade aos pastores que o Senhor Deus colocou no coração do mundo como aqueles que cuidam do seu rebanho. A não ser que Deus tenha errado escolhendo homens que não deveriam estar nesse lugar. Aqui nós precisamos aprender também a uma filial aceitação e relação, né, daqueles que são os pastores que o Senhor Deus colocou no meio do seu povo neste tempo. Depois, o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Cristo é o centro da Quaresma, é o centro da campanha da fraternidade, é o centro da igreja, é o centro da fé. Cristo é a nossa paz. É por causa dele que haveremos de dialogar, é por causa dele que haveremos de nos converter, é por causa dele que abriremos o coração e os bolsos para partilhar o que podemos, é por causa de Cristo que nos sentiremos uma única e mesma família chamada a viver na unidade e no amor.
Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você a tomar a sério o tema e o lema da campanha da fraternidade, tendo por base este texto ou outro qualquer que você, na sua leitura de fé, seja capaz de utilizar para ver a realidade, julgá-la a partir da fé e propor mudanças que precisam acontecer. O mais importante é a gente, na Quaresma, realizar um belo caminho de conversão. O mundo precisa disto, para que seja cada vez mais um lugar onde Deus e nós nos encontramos, onde Deus faz história conosco, onde vá aparecendo o mistério do reino no coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, é o último bloco do nosso programa, e na tradição da igreja está, portanto, mais de 50 anos de campanha da fraternidade, de exercício de conversão pessoal e social, a partir do olhar que a campanha da fraternidade nos permite ter sobre a sociedade, sobre a palavra de Deus e sobre a nossa prática no mundo. Na tradição da igreja está também uma bela tradição de conversão que cada um vai fazendo a seu modo no caminho da Quaresma. Quantas expressões bonitas de penitência, de jejum, de oração, de mortificação, de oração, de romarias. Tudo isso é uma maneira de expressar o nosso desejo de ir a Deus, de nos converter na direção dele e de dar à nossa vida um novo ideal, aquele que parte de Cristo, que é a nossa paz, e que do que era dividido fez um só povo, uma só família. É neste caminho que nós queremos também viver a nossa Quaresma de 2021, mergulhados ainda no mistério de uma pandemia que vai sendo vencida pouco a pouco também pela consciência de muitos irmãos e irmãs que vão tomando a vacina e assim também se capacitando para a proteção que cada um precisa zelar a fim de que não haja outras contaminações em massa. O mais importante é que nós aí nesse caminho de conversão vamos tomando tudo isso como nosso dever de casa. E para estimular a conversão, nós precisamos sim de leitura orante da Palavra de Deus, precisamos sim da Eucaristia que celebramos e recebemos, precisamos sim do exercício da caridade que fazemos, sobretudo nesse tempo em que se multiplicam os necessitados e as necessidades. Então, tudo isso é caminho precioso e bonito que favorece a nossa conversão. E queria terminar este bloco com a oração da campanha da fraternidade deste ano, de modo que também aí, nos encontros que podemos fazer em casa, ou mesmo em pequenos grupos, ou nos ambientes onde nós frequentamos, ali utilizando textos que nos ajudam a penetrar a temática da campanha da fraternidade, ali nós vamos então dando a Deus o nosso coração e nos deixando iluminar e nos deixando converter. Vamos rezar então a nossa oração da campanha da fraternidade, pedindo a Deus que nos ajude na construção do diálogo e da unidade e da paz. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão
na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.